Estamos de volta com mais uma edição do podcast Fatos Marcantes. Você pode acompanhar tanto no YouTube, no Instagram ou demais mídias sociais. Nosso convidado de hoje é Marcelo Ramos, pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo PT e vai conversar com a gente sobre política e muitos outros assuntos. Marcelo, obrigado por ter aceito esse convite. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Primeiro, uma alegria estar aqui com você, uma alegria ter a oportunidade de falar sobre a cidade de Manaus, essa cidade que tem tantos problemas, mas que, por outro lado, tem uma potencialidade enorme de ser um lugar melhor para todo mundo viver. E a eleição, a pré-campanha, é uma oportunidade de refletir sobre os problemas da cidade e apontar soluções. Então, conversar com você vai ser um momento importante, acho que muito esclarecedor para você que nos assiste. Marcelo, obrigado mais uma vez. Como é que está a vida, Marcelo? Você deixou aí um cargo na Petrobras, você vem aí já se envolvendo muito na política manauara. Na verdade, eu ainda não deixei. O meu está? prazo de saída é o dia 6 de julho. A gente está gravando hoje, inclusive. Eu vou sair daqui, vou direto para o aeroporto, porque passo a semana lá em Brasília, no meu trabalho na Petrobras. Fábio, eu, após a eleição de 2022, em que eu não me reelegi deputado federal, eu tomei algumas decisões muito pessoais. E a principal decisão foi a decisão de migrar da vida pública para a vida corporativa, para o meu trabalho profissional como advogado, como consultor. E isso foi um desafio pessoal, porque eu precisava me mostrar que eu era capaz de desenvolver uma atividade privada com excelência, que trouxesse prosperidade para a minha vida pessoal, tranquilidade para a minha família. E, por outro lado, eu também resolvi tomar a decisão de dedicar mais tempo de qualidade, em especial para os meus filhos pequenos, para a Marcela, que tem 10 anos, e para o José, que tem 8 anos. Então, eu mudei de rumo no último 1 ano e meio, aproximadamente. Mas fui surpreendido com um chamado do presidente Lula, que é alguém que eu admiro, que eu tenho muito respeito, para enfrentar esse processo eleitoral. Então, eu vivo um momento de transição. Eu ainda estou na Petrobras, ainda cumpro minha agenda em Brasília, minha agenda profissional, e no tempo livre estou aqui em Manaus fazendo essa pré-campanha e tentando mostrar uma alternativa progressista, democrática para a cidade de Manaus. Como é que foi essa mudança, esse convencimento, na verdade, né, dentro do partido, para mostrar que você era a pessoa? Porque a gente viu que tinha pelo menos mais 6 pessoas com esse mesmo objetivo, né? Eu vi que o senhor trabalhou ali de uma forma bem responsável, no ponto de vista de se preocupar com as outras pessoas que estavam ali também pretendendo esse cargo. Fábio, veja só, o PT é uma casa. E eu estou sendo recebido dentro de uma casa que está pronta e que eu não coloquei nem um tijolo para ela ser construída. Mas não só eu não coloquei nenhum tijolo. Passaram algumas ventanias, alguns tornados por essa casa. O impeachment da presidente Dilma, a Lava Jato. E essa casa continuou de pé pela força, pela coragem e pela responsabilidade da militância do partido. Então, eu não poderia entrar e desrespeitar aqueles que construíram e sustentaram essa casa de pé enquanto eu não estava nela. Quando o presidente Lula conversou comigo, eu não vim para cá para dizer, olha, o presidente Lula disse que sou eu. Tinha a maioria dos que me apoiavam na executiva municipal para escolher o meu nome, mas eu não aceitei que essa maioria fosse imposta. Eu escolhi como caminho o diálogo com todos os pré-candidatos para que eles estivessem convencidos de que esse era o melhor caminho para o partido. É mais longo, é mais demorado, gasta mais energia, mas era o que eu precisava fazer em respeito à história de cada um deles. E é, inclusive, o que eu estou fazendo em respeito à história do ex-deputado Heron e do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, que faz parte da nossa federação, mas nós também estamos dialogando de todas as formas, esgotando o diálogo, para que o ex-deputado Heron e o PCdoB entendam que, por uma questão conjuntural, ele tem uma militância mais sólida do que a minha, ele tem uma trajetória na esquerda mais sólida do que a minha, mas por uma questão conjuntural e de natureza eleitoral, parece-me que o meu nome, no atual momento, é o nome que agrega mais e que tem mais potencialidade de defender o legado do presidente Lula, que só fez coisas boas para Manaus, e de apresentar um diagnóstico e soluções efetivas que possam conquistar o coração e a mente das pessoas e levar esse campo progressista e democrático ao segundo turno e à vitória nas eleições. O que o senhor se arrepende dos últimos anos na sua trajetória política? Tem alguma coisa que o senhor tenha se arrependido? Fábio, olha, eu
fui dos deputados, talvez até o deputado mais relevante da história do Amazonas. E não digo isso em desmérito a nenhum dos outros, pelo contrário. Nós temos deputados como o deputado Átila Lins, como o deputado Silas Câmara, que tem uma vida longa dentro do parlamento, e ninguém constrói uma vida tão longa dentro do parlamento por acaso. É porque tem muitas qualidades. Mas eu consegui chegar onde nenhum amazonense chegou. Eu fui vice-presidente e presidente em exercício da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Eu fui presidente das comissões mais importantes durante a última legislatura, a Comissão da Reforma da Previdência, a Comissão da Prisão em Segunda Instância. Eu relatei projetos relevantíssimos durante os 4 anos de mandato. Então, isso acabou gerando muitos compromissos em Brasília e nos outros estados da federação. Então, talvez algo que tenha faltado nesse meu período de 4 anos de mandato tenha sido uma conexão mais próxima no dia a dia com a cidade de Manaus e com o estado do Amazonas. As responsabilidades nacionais me afastaram um pouco da cidade e do estado. E as pessoas talvez não tenham percebido que o preço de eu ter sido um deputado tão relevante, o preço de eu ter sido o deputado que mais destinou recursos para o Amazonas na história, tenha sido eu me dedicar mais a essas tarefas em Brasília e tarefas nacionais. Então, se eu posso chamar de arrependimento, não sei nem se é arrependimento, mas se eu posso chamar alguma coisa que eu poderia ter feito diferente, teria sido me conectar mais com Manaus durante o período do mandato. Agora, nós precisamos reconhecer que nós estamos falando de um mandato atípico, porque 2 anos não adiantava estar em Manaus, porque a gente não podia sair na rua por conta da pandemia. Verdade. Mas eu tenho muito mais a agradecer, a comemorar dos 4 anos que eu tive de mandato como deputado federal. Eu digo que, claro, que quando eu perdi a eleição, fiquei chateado, fiquei magoado, fiquei triste, mas quando eu olho para trás, eu acho que foram 4 anos de tanta entrega para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas, que ganhar ou perder é menos relevante do que tudo que eu tive a chance dada pelo povo do Amazonas e por Deus de fazer nesses 4 anos pela minha cidade. Eu gosto de uma frase que eu escrevi um artigo uma vez no aniversário de Manaus, quando eu era deputado estadual, Fábio, que o título era assim, tudo em mim é Manaus. Então, cara, tudo em mim é Manaus. Meus pais são daqui, meu pai nasceu em Parintins, mas minha mãe nasceu aqui, eu nasci aqui, ali na Santa Casa de Misericórdia, meus filhos nasceram aqui, eu estudei e me formei aqui na Universidade Federal do Amazonas, no curso de Direito. As minhas vitórias e derrotas eleitorais foram construídas dentro da cidade de Manaus. Meus filhos moram aqui, nasceram aqui, vão crescer aqui. Meus irmãos evoluíram profissionalmente aqui. Os meus irmãos são um pouco meus filhos, porque eu sou o mais velho e meu pai morreu muito cedo. Então, eu tenho um dever de gratidão à cidade de Manaus. Por isso, eu abro mão da minha zona de conforto. Eu abro mão do momento mais próspero da minha vida profissional nos meus 50 anos de vida, quase 51, porque eu não podia negar um chamado do presidente Lula e não tenho o direito de negar uma chance de contribuir com a cidade de Manaus. Marcelo, e agora? Como é que você vê nessa atual conjectura, o atual momento político que a gente vive no país e também aqui em Manaus? Era o momento correto para você se lançar pré-candidato? Eu acho que o país ainda vive um momento de muita polarização, né? Você ainda tem ali um lulismo e um bolsonarismo muito enraigado nas pessoas e o que gera um conflito muito grande na política. É assim. Até porque, só desculpa o parênteses, você esteve no PL, aí está agora no PT, não gera um certo atrito isso aí? Não? Eu acho que é importante entender, Fábio, que o PL que eu estive não é o PL de sim, hoje. Sim. Quando eu entrei ainda era PR. Lá atrás, em final de 2015, era um partido de centro, era um partido do campo democrático. O PL mudou e virou um partido de extrema-direita a partir da entrada do Bolsonaro com o bolsonarismo. E talvez eu tenha sido a primeira pessoa, depois do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, a saber que o Bolsonaro ia entrar no PL. Porque como eu era vice-presidente da Câmara e tinha uma atitude, não de conflito, mas de marcar posição contra alguns discursos autoritários, antidemocráticos do ex-presidente Bolsonaro, contra a atitude dele de abandono do povo brasileiro no momento da pandemia, de chacota com a pandemia, como ele fingiu estar com falta de ar, quando os manauaras morriam com falta de oxigênio, quando ele disse que quem tomasse vacina viraria jacaré, e foi a vacina que estancou o crescimento das mortes no nosso país e na nossa
cidade também. Eu acho que ele se sentiu na obrigação, Valdemar, de me comunicar. E ele me chamou e disse, olha, eu preciso que tu alivie o discurso, Bolsonaro deve entrar no PL. Eu falei, presidente, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pelo partido, eu não tenho condições de estar no mesmo partido que o Bolsonaro. Ele representa tudo que eu abomino na política, o autoritarismo, a falta de empatia com a dor, com o sofrimento das pessoas, a falta de cuidado com as pessoas mais pobres, que são as que mais precisam de governo. Então, eu preciso lhe dizer que se ele entrar, eu vou sair. E ele entrou por uma porta e eu saí pela outra e faria tudo de novo, Fábio. Eu lembro que na época muita gente dizia, pô, fica no PL, lá tu vai se eleger, para de criticar o Bolsonaro e vai levando a eleição aí, mesmo que tu não elogie ele. Mas se eu tivesse certeza que eu ia perder a eleição se eu saísse do PL, eu teria saído do mesmo jeito. Porque naquele momento o que era menos importante era a minha reeleição. O que era mais importante era a reafirmação dos compromissos democráticos do nosso país. Eu sabia que eu ia perder a vice-presidência da Câmara, mas a vice-presidência da Câmara era menor do que o meu compromisso com valores democráticos, sociais, que eu não conseguia enxergar no ex-presidente Bolsonaro. Então, estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Acho que a população entende todos os meus movimentos, porque eles sempre foram transparentes. Eu costumo dizer, Fábio, que a população pode concordar ou discordar das minhas decisões. Eu não tenho direito dela não saber das minhas decisões, porque eu sou uma pessoa pública. Então, eu tomo decisões, enfrento as consequências dessas decisões. Às vezes são decisões certas, às vezes são decisões erradas, às vezes são decisões que me potencializam eleitoralmente, às vezes são decisões que me trazem prejuízos eleitorais. Só que no que eu tenho convicção, eu não faço a conta eleitoral. Se eu falar isso, que eu tenho absoluta convicção, eu vou perder voto, então eu não vou falar. Marqueteiro endoida comigo, porque o cara não vai colocar na minha boca o que as pessoas querem ouvir se isso for contra as minhas convicções e o que eu tenho dentro da minha consciência e do meu coração. Você falava ainda dessa questão de Lula, Bolsonaro, desse engajamento político, né, de algumas pessoas. Como é que isso prejudica no comportamento, na eleição? Prejudica as pessoas, né? Você vê a polarização hoje muito intensa, você falava disso anteriormente. Como é que isso prejudica a população? Eu acho que prejudica, primeiro, as relações pessoais, de amizade, familiares. Cito o meu exemplo, o grupo da minha família acabou por conta disso. Porque quando você está num grupo da família, você está para falar das coisas da família. Mas tinha uma parte mais radicalizada do bolsonarismo que não respeitava isso. Era Lula o dia inteiro e Bolsonaro o dia inteiro no grupo da família, no grupo do futebol e tudo mais. Isso foi criando uma animosidade que dividiu amigos, que acabou com amizades, que acabou com famílias. Então, primeiro fez muito mal nessas relações de natureza afetivas até. Do ponto de vista político, eu acho que quando você perde a capacidade de dialogar, aí a população sofre. O PT e o PSDB, por anos, polarizaram a política no Brasil. Mas em todos os momentos de crise, de grandes dificuldades, eles tinham capacidade de diálogo. Nós chegamos numa situação em que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia absurda. Verdade. E o bolsonarismo está usando essa tragédia para criar fake news e para tentar desgastar o governo. Cara, as pessoas estão morrendo. Calma, deixa passar essa confusão toda e a gente volta a brigar. Eu gosto muito de falar de exemplos que são exemplos de vida, né, Fábio? E eu estava lembrando isso hoje, porque eu vou para Brasília e quero falar um pouco de lá sobre isso. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira reunião da Comissão Especial de Prevenção do Covid, quando começou a agravar a situação e o primeiro lugar que colapsou foi aqui em Manaus. E eu estava sentado na reunião da comissão e eu falei, eu preciso fazer um gesto para a minha cidade. E o maior gesto que eu posso fazer para a minha cidade é sinalizar para o meu maior adversário político que a minha disputa eleitoral com ele está suspensa até que passe a pandemia. E eu peguei o telefone e liguei para o ex-prefeito Arthur Vigílio, que teve uma eleição dura comigo em 2016, covarde comigo em 2016, que ultrapassou qualquer limite da política. E eu peguei meu telefone do meio da reunião da comissão, liguei para ele e falei, prefeito Arthur, eu quero lhe dizer que qualquer disputa nossa, qualquer desavença que a gente pode ter tido, está em quarentena, que era uma expressão muito utilizada no período da pandemia. Conte comigo,
Eu vou destinar emendas para a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Manaus. Vamos enfrentar esse momento de dor do povo de Manaus. E lá na frente a gente vai voltar a ter as nossas disputas. Eu acho que essa radicalização e esse extremismo fez as pessoas perderem a capacidade de falar sobre isso. E quando elas perdem a capacidade de falar sobre isso, aí a população perde muito. Vamos pegar outro exemplo. O prefeito e o governador, o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima, resolveram entrar numa disputa política eleitoral. E resolveram que, porque eles estão numa disputa política eleitoral, eles não podem coordenar as suas ações e, com isso, prejudicam a população. Aí tem lá a câmera dentro do ônibus, mas a câmera não está conectada com o banco de dados da Secretaria de Segurança, porque o prefeito e o governador estão brigados. O que você, cidadão, que já foi assaltado dentro do ônibus, que levaram teu celular, que levaram a tua diária do trabalho num dia, que levaram teu cordão, que levaram a tua aliança, o que você tem a ver com a briga do governador com o prefeito? Eles têm que saber diferenciar isso. Hoje nós temos uma situação em que o cidadão vai numa unidade básica de saúde, é um outro exemplo. Se ele tiver um problema mais grave, ele vai precisar de uma consulta com um especialista. Certo. Aí ele vai para o CISREG, que é uma fila invisível e que a vez dele não chega nunca. Então, por um lado, prefeitura e governo quebram o vínculo do Sistema Único de Saúde, porque precisa de um especialista e não consegue, depois precisa de um exame e não consegue, depois precisa de uma cirurgia e não consegue. O que o cidadão vai fazer? Ele vai ter dor de barriga de novo, ou dor de cabeça de novo, e vai voltar para a UBS, para tratar o sintoma e não a doença. E o inverso é verdadeiro. Como nós temos apenas um pouco mais de 50% de cobertura da rede de atenção básica da prefeitura, significa que 48% aproximadamente do manauara, se sentir uma dor de barriga, uma dor de cabeça, ele não tem para onde ir, porque não tem uma UBS que cubra o atendimento dele. Aí sabe o que acontece? Se ele for um cardíaco, se ele tiver um problema, se ele tiver problema de pressão, ele vai ter um pico de pressão e vai infartar. E aí ele vai sair da atenção básica e vai para a média e alta complexidade, num tratamento muito mais dolorido para ele, muito mais sofrido para ele e muito mais caro para o Estado. Então as pessoas estão pagando a conta de uma disputa eleitoral entre o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima, porque eles resolveram que o que importa é ganhar a eleição a qualquer custo, ainda que um tenha que prejudicar o outro. Quando, no fundo, eles não estão um prejudicando o outro, porque o prefeito não usa UBS, o governador não anda de ônibus, eles estão prejudicando você, cidadão que precisa da UBS, que precisa de uma consulta especialista no Estado, que precisa de segurança dentro do ônibus. Então, eu acho que é isso que é o maior prejuízo que a população sofre, essa quebra da coordenação das ações. E, por outro lado, o fato deles esconderem as ações do governo do presidente Lula em Manaus e no estado do Amazonas faz com que o governo federal não potencialize tudo que ele poderia fazer pela nossa cidade. Nós precisamos de um prefeito alinhado com o presidente da República, com prestígio junto com o presidente da República e que faça chegar muito mais recursos federais para que Manaus possa ter um processo mais célere de melhoria da infraestrutura e da vida das pessoas. Vamos dar uma pausa rapidamente, fazer aqui o joguinho das cartas, a produção aí tem, a gente vai colocar aqui nessa tela algumas cartas e você vai escolher para a gente um número e daí você vai dizer se essa carta que você tirou, se você colocaria, se você usaria no seu jogo político ou você colocaria a carta fora do baralho. Pode escolher, sim, Marcelo. Vamos lá. Vamos no 1. Vamos no 1, vamos ver quem está no 1. Aí, o cidadão aí que apareceu, né? Coronel Menezes. Carta fora do baralho, uma carta... Eu até sou solidário ao Coronel Menezes, porque depois dele bajular tanto o Bolsonaro, agora chutaram ele para longe, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero prestar minha solidariedade para ele. Mas, do ponto de vista político, eu acho que ele é um atraso para a política, porque é alguém conflituoso, que só faz a política do agredir, que só faz a política do ofender, que se utiliza de fake news e que nunca colocou um prego numa barra de sabão para ajudar a cidade de Manaus a ser um lugar melhor. Então, esse aí é carta fora do baralho. Não devia nem existir no baralho essa carta. Vamos para mais um número então, Marcelo, só para a gente... 3, né? Já fui no 1, vou no 3 agora. 3. Vamos ver quem está no 3.
Olha aí, presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade. Olha, pessoalmente, eu tenho uma boa relação com o Roberto Cidade, mas eu tenho proposto a Manaus uma reflexão que eu acho muito importante. Veja só, Fábio, se você dividir o orçamento da cidade de Manaus pela população, nós estamos falando de aproximadamente 9 bilhões e 100 milhões de reais por 2 milhões de habitantes. Isso significa que cada manauara, você que paga seu imposto, você custa para a prefeitura R$ 4.500. Então, você paga imposto e você custa para a prefeitura R$ 4.500. Se nós pegarmos o orçamento da Assembleia e dividirmos por 24 deputados, um deputado custa para o contribuinte 20 milhões e 500 mil reais. Você que paga imposto, cidadão, custa R$ 4.500 para a prefeitura. O presidente da Assembleia custa 20 milhões e 500 mil reais. Sem as emendas, porque as emendas ficam no orçamento do executivo e não do legislativo. É um custo muito alto para o cidadão. O que você espera dessa Assembleia? Espera leis que melhorem a sua vida e fiscalização dos atos do executivo. A Assembleia virou um puxadinho do governo do Estado. Aí o Estado vive uma situação fiscal nas contas públicas gravíssima, todos os fornecedores sem receber, trabalhador da saúde terceirizado sem receber, atraso em todos os programas do governo. Você vive o CISREG como uma filha invisível que nunca chega a vez do cidadão para consulta com especialista, para o exame especializado ou mesmo para cirurgia. E o presidente da Assembleia vive de bajular o governador. Não levanta a voz para cumprir a sua função institucional. E eu não estou dizendo ser oposição ao governador, não, Fábio. Porque, às vezes, a melhor forma de você demonstrar lealdade com alguém é apontando que algo está errado. Se o seu filho faz alguma coisa errada, você passa a mão na cabeça dele, você está deseducando o seu filho. Quando seu filho faz alguma coisa errada, a atitude de pai é chamar a atenção. Um parlamentar, guardado as devidas proporções, é isso também. É papel dele fiscalizar o executivo. Então, por que para mim ele é carta fora do baralho? Porque ele custa muito caro para o cidadão contribuinte e não devolve o mínimo que era ter independência em relação ao poder executivo. Ele é um bajulador do governador e quando a Assembleia vira um puxadinho do governo do Estado, quem sofre é a população porque ninguém fiscaliza. Respondido então. Marcelo Ramos, em relação, vamos agora mudar de assunto, falar dos seus opositores ou das pessoas com as quais o senhor vai concorrer à eleição, né, para a Prefeitura de Manaus. O senhor, no início, fez uma crítica e observava sobre a conduta deles, né, que não se discutia os problemas de Manaus, e sim alguns ataques ali. Né? Que o senhor afirmasse para a gente se é isso mesmo. Fábio, não tem nenhuma prepotência, arrogância nisso, mas eu acho que é uma constatação do que era o debate pré-eleitoral antes da minha pré-candidatura e do que virou o debate pré-eleitoral após a minha candidatura. Nós tínhamos um debate absolutamente morno, em que um é candidato porque é prefeito e quer ser reeleito. O outro é candidato porque faz meme na internet. O outro é candidato porque o ex-presidente quer que ele seja. O outro é candidato porque o governador quer que ele seja. E ninguém pautava os problemas da cidade. Nós já falamos aqui de CISREG, nós já falamos aqui de cobertura da rede de atenção básica de saúde, nós já falamos aqui de segurança dentro do transporte coletivo, nós vamos ter oportunidade de falar sobre salário de professor, sobre programa Pé de Meia municipal, sobre creche, sobre recuperação de garapés, sobre a necessidade de agilizar as metas de cobertura de esgotamento sanitário para a cidade de Manaus, porque é isso que muda a vida das pessoas. As nossas brigas não mudam em quase nada a vida das pessoas. Tanto que se você pegar tudo que eu posto na internet, eu faço a crítica, porque escolha eleitoral também é comparação. Eu preciso mostrar que eu sou mais capaz do que o que tem aí, mas eu apresento sempre uma solução e uma proposta para os problemas do dia a dia das pessoas. E, infelizmente, a eleição estava indo para um caminho em que ninguém falava sobre os problemas da cidade. Quando você fala sobre os problemas da cidade, você tem a chance de refletir sobre a consistência do que está sendo dito. Vou lhe dar um exemplo. Eu tive uma polêmica com um pré-candidato sobre o Centro Histórico de Manaus. Sim. Ele foi e disse que a culpa do Centro Histórico de Manaus estar abandonado é do IPHAN.
O IPHAN é o órgão de proteção do patrimônio histórico e cultural. O IPHAN não varre rua, o IPHAN não troca camelô, não tira camelô da porta de loja, o IPHAN não proíbe venda de comida no centro, o IPHAN não tem trabalho social para o atendimento das pessoas em situação de rua que estão morando lá no centro. Mas se não tivesse esse contraponto e esse debate, passava como verdade, que era o que estava acontecendo antes. As pessoas inventando soluções simples para problemas complexos da cidade e ninguém contestando. Acho que agora nós vamos ter condições de aprofundar um diagnóstico preciso e soluções efetivas para melhorar a vida das pessoas. Marcelo, o que precisa para melhorar o centro de Manaus? Para melhorar o centro de Manaus, a gente precisa de algumas ações. Primeiro, tem que ter alguma ação de organização dos vendedores ambulantes. Não pode ser a bagunça que é hoje do vendedor ambulante na porta da loja. Pô, estão vendendo comida, todo tipo de comida no centro da cidade de Manaus. Então, imagina o cara que tem uma loja que ninguém consegue entrar na loja dele, porque ela está tapada na frente. Daqui a pouco essa disputa vai começar a ser uma disputa violenta entre o camelô que está na frente e o dono da loja. Nós vamos esperar ter um ato de violência, um vandalismo, uma briga, uma morte para intervir nisso? Então, primeiro tem que organizar isso. Segundo, você precisa estimular o comércio do centro e recuperar o patrimônio histórico. Recuperar fachadas, induzir novos comércios, dar estímulo fiscal. A prefeitura fez uma coisa boa, mas que, infelizmente, não teve resultados efetivos, que foi criar ali onde era o Cabaré Chinelo, aquele hub, e reduzir a tributação para quem quiser montar empresas de tecnologia no centro de Manaus. Não adianta você querer fazer isso se você não dialogar com os donos das moradias. Então você tem que estimular o dono da moradia, que muitas vezes não tem capacidade. Tem muitas moradias ali que podem ser retomadas pela prefeitura, porque devem IPTU. Nós precisamos ter moradia no centro, gente morando no centro. Por que nós precisamos ter gente morando no centro? Porque a gente morando no centro resolve dois problemas, Fábio. Estimula o comércio do centro e diminui o problema de mobilidade, porque quem mora no centro não precisa pegar ônibus para ir para a loteria, para ir no banco, para ir para a escola, para ir para o trabalho, porque você tem todos os serviços públicos ali no centro. Por fim, eu gosto de uma expressão do Jaime Lerner, que talvez seja o maior arquiteto urbanista do Brasil, porque foi um que colocou na prática, porque foi prefeito de Curitiba, que ele chama de acupuntura urbanística. Acupuntura é aquele negocinho que você trata agulha, né? Com agulha. Você vai lá no ponto certo e bota a agulha. Nós precisamos no centro ir no ponto certo e colocar a melhoria do ambiente. Exemplo, alguém foi lá na Praça São Sebastião, e melhorou a praça. A melhoria da praça contaminou todo o entorno dela. Cada dia surge um negócio novo ali. Um hotel, um barzinho, um restaurante. Todo dia surge algo novo porque ela contaminou. Nós precisamos pegar 4 praças no centro de Manaus e fazer o trabalho de acupuntura. Ela vai ser igual à praça o Lago de São Sebastião. E ela vai irradiar a melhoria no seu entorno, que é o que está acontecendo lá. Nós temos bons exemplos. O problema é que as pessoas não querem beber nos bons exemplos. Querem inventar mágica, dar solução mágica para problema complexo. Vai resolver amanhã? Não vai, mas precisa começar. E nós vamos começar. Com certeza. Marcelo, teve um bordão que foi muito famoso, que é o tem dinheiro, dá para fazer. Ninguém esquece, né? Ninguém esquece. Fábio, eu chego lá em Atalaia do Norte, o cara olha para minha cara e diz, tem dinheiro, dá para fazer. Continua o bordão, muda o bordão, como é que está a modificação da campanha? A gente não vai usar isso na campanha, né? É óbvio, foi uma iniciativa do meu amigo Renato Bagre, que trabalhava comigo na época, era quem cuidava da comunicação da minha eleição de 2016. Era uma ideia de demonstrar que Manaus pode muito mais com os recursos que tem. Manaus tinha um orçamento em 2022, Fábio, de 7,5 bi. Em 2021, de 5 bi. Em 22, de 7,5 bi. Em 23, de 8 bi... Quase 9. Não, em 22, de 7,9 bi. Em 23, de 8,5 bi. E agora tem um orçamento de 9 bi, como dá sempre 10% a mais, 9 bi 100, que é o que vai ser de efetivamente executado. Então, a mensagem daquilo ali era dizer, cara, com o dinheiro que tem dá para fazer muito mais. E eu acho que o tempo mostrou para as pessoas que com o dinheiro que tem dá para fazer muito mais.
Agora, nós não vamos repetir, porque também houve muita habilidade do meu adversário, meio que de ridicularizar o bordão, né? Fazer brincadeira, fazer chacota e tal. Então, eu acho que a mensagem ela é atual. Com o dinheiro que tem, dá para fazer muito mais. Mas nós não vamos usar o mesmo bordão. Marcelo, Bolsonaro esteve em Manaus, inclusive ficou internado aí na capital, né? Fez críticas aqui quando esteve ao governo do presidente Lula. O que você diria dessas críticas? Críticas vazias, críticas construtivas, destrutivas? Eu acho que, primeiro, assim, diferente do Bolsonaro, que torce pelo mal das pessoas, torce pela morte das pessoas e verbaliza isso, porque já disse algumas vezes que no Brasil se matou pouca gente na ditadura. Ele disse, não sou eu que estou dizendo, né? Que não estuprava a Maria do Rosário porque ela era feia. Então, ele torce pelo mal das pessoas. Diferente disso, eu acho que nós, e quando eu digo nós, o povo manauara, é um povo solidário, é um povo que torce para que o ex-presidente se restabeleça. Então, primeiro, a mensagem é de que ele tenha pronto o restabelecimento, até para que ele possa responder os processos que ele responde e ter a punição necessária que eu acho que ele deve ter ao final. Agora, ouvir o presidente Bolsonaro criticar o presidente Lula em relação a Manaus nos empurra para uma reflexão objetiva. Porque quando a gente escolhe um presidente, gostar ou não gostar do presidente, é diferente de quando a gente escolhe a namorada ou a esposa. É uma relação sentimental. Ela tem qualidade, ela tem defeitos, é assim. Né? É diferente de quando a gente escolhe qual igreja que a gente vai frequentar e quem vai ser o padre ou o pastor que vai ser o nosso líder religioso. Verdade. É uma relação de natureza quase que messiânica. A relação com o político, não. Ela tem que ser objetiva. O que ele fez que melhorou a minha vida ou a vida da minha cidade? Então, vamos comparar. É obrigatório a comparação para fazer essa avaliação. Presidente Lula e os governos do PT. Arena, Ponte Manaus-Iranduba, Proama, que abastece de água toda a zona leste da cidade de Manaus, Luz para Todos, que iluminou boa parte da zona rural e da zona rural também de Manaus, ProUni, que levou milhares de jovens para a universidade, prorrogação da Zona Franca até 2073 e agora manutenção dos benefícios da Zona Franca na reforma tributária, programa Pé de Meia, que atende 80 mil jovens e adolescentes para evitar a evasão escolar, gente que precisa ser mantido na escola porque a evasão escolar é uma tragédia, é um jovem, um adolescente que está abandonando a possibilidade de ter um futuro próspero. Então o presidente Lula só fez coisas boas para a cidade de Manaus. E aí vamos para a comparação. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, nós não temos nenhuma obra. Hoje completa 30 dias do desafio que eu fiz para que um bolsonarista me apresente uma obra do governo Bolsonaro em Manaus. Até agora ninguém respondeu e nem vai responder porque não existe. Então não tem uma obra. Nós precisamos de oxigênio, ele ao invés de mandar oxigênio, fingiu que estava tendo falta de ar, naquela atitude desrespeitosa, covarde, canalha, contra o sofrimento do povo da cidade de Manaus. Nós precisamos de vacina, ele disse que não ia mandar, porque quem tomasse vacina ia virar jacaré. E nós passamos 4 anos recebendo ataques contra a Zona Franca, até o ataque final, que era o fim da Zona Franca de Manaus, que só não se consolidou porque nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e conseguimos uma liminar. Então, quando você compara palavras do ex-presidente Bolsonaro atacando o presidente Lula sobre Manaus, são palavras jogadas ao vento e retórica política e eleitoral de quem está desesperado. Marcelo, o que Manaus precisa de fato nesse primeiro momento? Se você, digamos assim, fosse eleito, o que você faria de imediato? Em que campo? Eu brinco, Fábio, que eu não gosto da pergunta assim, o que você faria nos primeiros 15 dias? Cara, nos primeiros 15 dias o cara vai sentar na cadeira, organizar o time dele. Não dá para dizer que vai ter uma medida efetiva nos primeiros 15 dias. Então, mas o que precisa começar imediatamente? Vamos chamar assim. Eu acho que, primeiro, precisa começar imediatamente a reestruturação do sistema de saúde da cidade de Manaus. Nós precisamos perseguir a meta de ter 100% de cobertura da rede de atenção básica e precisamos que essa rede de atenção básica dialogue com a média e alta complexidade, que é de responsabilidade do governo do Estado, para que o cidadão, quando tiver a necessidade de um médico especialista, de um exame especialista, de uma cirurgia,
ele saiba quando vai acontecer e ele saiba que ele vai ter esse atendimento. Então, primeiro, saúde. Segundo, obviamente que é educação. As pessoas subestimam, Fábio, o quanto é importante a etapa da vida escolar que é de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem responsabilidade com creche. Manaus só tem 10% de vagas de creches necessárias para crianças de baixa renda. A consequência disso é dramática, porque a consequência disso é que tem milhares de mães em Manaus, em especial as mães solos, aquelas que foram abandonadas pelo marido ou que ficaram viúvas, que todo dia tem que decidir se saem para trabalhar e deixam o filho de 8 cuidando de 3, com os riscos que isso significa, ou se fica em casa cuidando deles e não tem comida para colocar na mesa no outro dia. Nós precisamos garantir vaga de creche. O governo da presidente Dilma destinou recursos para construir 50 creches em Manaus, até hoje construíram 5. E eles não constroem porque não querem pagar o custeio. Porque quando você constrói a creche, você vai gastar com professor, com alimentação, com material didático e tudo mais. Então, para não gastar com isso, que nem é gasto, é investimento, eles simplesmente não constroem a creche. Nós precisamos ampliar o atendimento de creche. E nós precisamos entender que a responsabilidade principal da prefeitura é o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Certo. Por que esse período é tão relevante na vida do estudante? Porque é ali que o estudante aprende as 4 operações matemáticas e a ler e interpretar texto. Se ele passar bem por esse período, nós temos certeza de que ele terá uma vida escolar saudável e próspera. Se a gente falhar nesse período, ele vai ter uma vida escolar precária. É a fase mais importante. É também. a fase mais importante. E se nós olharmos os dados, eu vim para cá, a minha equipe ficou lá trabalhando os dados, Manaus, entre as cidades do Amazonas, se não me engano, é a 8ª ou é a 10ª na avaliação desse período escolar. Veja que absurdo. Nós somos a cidade mais rica, proporcionalmente, do Amazonas e estamos atrás de Parintins, de Manacapuru. Manaus está atrás de Apuí, no resultado da prova de avaliação de português e matemática do 1º ao 5º ano. Isso vai acabar. Nós vamos colocar Manaus onde ela tem que estar, como a primeira do Amazonas e uma das melhores do Brasil. Como é que faz isso? Primeiro, política de valorização salarial do professor nessa faixa da vida escolar. O professor recebeu uma proposta de reajuste de 1,25%, como fez o prefeito, é uma provocação. Nós vamos criar uma política permanente de valorização salarial. O professor, todo início de ano, já saberá quanto será o reajuste dele com ganho real, porque o ganho real dele ficará vinculado a uma cesta de índices que tem a ver com o crescimento do PIB e com o crescimento do orçamento da prefeitura. Se a riqueza da cidade cresceu, é justo que o salário do professor tenha um ganho proporcional ao crescimento da riqueza dessa cidade. Foi isso que o presidente Lula fez com o salário mínimo e nos 8 anos dele, o salário mínimo teve um ganho real de 58%. Então, creche, qualificação do professor. O governo federal fez o pé de meia, que é para aluno do ensino médio. Se um jovem ou um adolescente abandonar a escola é uma tragédia maior ainda uma criança abandonar a escola. Então, nós vamos zerar a evasão escolar com o pé de meia municipal. A criança começou a faltar aula, a assistente social vai lá na residência dela. O que está acontecendo? Às vezes é um problema social, às vezes os pais são dependentes químicos, e aí tem que entrar com ação social e com tratamento. Às vezes é porque a escola não é tão perto e ele precisa ir de ônibus. Como criança de 1º ao 5º ano não é seguro que ela ande só de ônibus, o pai e a mãe têm que ir junto. Ele não tem o dinheiro para pagar o ônibus. Certo. Então, nós não vamos nos conformar com uma criança que abandone a escola. Então, saúde e educação. Saneamento básico é algo que se fala muito pouco em Manaus, Fábio. Manaus tem 30% de cobertura de esgoto. Pelo planejamento da concessionária aprovado pela prefeitura, a meta é 60 em 2027 e 90 em 2033. Essas metas são muito frouxas. Essas metas têm que ser mais rápidas. Além do mais, quando você fala coleta de esgoto, eles incluem, Fábio, a coleta sem tratamento. Sim. Aí você passa ali no Mindu, tem um monte de esgoto coletado e jogado dentro do Mindu sem nenhum tratamento. Isso tem que acabar. Nós vamos identificar, e o Mindu vai ser o programa piloto, nós vamos identificar quem que está jogando esgoto sem tratamento e vamos negociar
Então, ele vai ter que fazer a estação de tratamento dele e nós vamos compensá-lo para fazer a estação de tratamento com incentivo fiscal. Então, meu amigo, quanto custa a tua estação de tratamento? Um prédio ali no Passeio do Mendu. Quanto custa a tua estação de tratamento? Custa 50 mil. Quanto que os moradores pagam de IPTU de cada unidade? Pagam 100 mil. Então, desses 100 mil, 50 mil tu vai fazer a tua estação de tratamento esse ano e ano que vem tu volta a pagar integral. Isso. Tu tá abrindo mão de receita? Não! Eu estou permitindo que o cidadão execute algo direto e dando um benefício para ele, porque a prefeitura não vai executar nunca. Porque ela não vai entrar dentro do condomínio para fazer a rede de estação de tratamento dele. É verdade. Então, assim, se eu pudesse tratar de 3 temas mais urgentes, por fim, o papel da prefeitura na política de segurança pública. Colocar a câmera na porta de entrada e porta de saída do ônibus. Essa câmera tem que estar conectada com o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. O reconhecimento facial. Existe uma regra nos estudos de criminologia, Fábio, que eles chamam de 20-80. 20% dos criminosos cometem 80% dos crimes. Isso significa que 20% dos assaltantes cometem 80% dos assaltos em ônibus. A polícia sabe quem é. Só que ela precisa ter a conexão com a informação que a prefeitura tem, que é a câmera dentro do ônibus, de que esse cidadão embarcou no ônibus, você avisa a viatura mais próxima e já prende. Agora, para isso, o Estado e prefeitura precisam conversar. E os caras resolveram viver de uma disputa eleitoral e não do dever deles de servir as pessoas. Iluminar e recuperar praças e espaços coletivos de lazer, de convivência comunitária e familiar, é fundamental para a segurança pública. O Largo do São Sebastião não é seguro porque tem muita polícia lá. É seguro porque é limpo, porque é iluminado, porque tem atividade cultural. Por que dá para fazer isso no Largo do São Sebastião e não dá para fazer na Praça do Armando Mendes, na Praça do Jorge Teixeira, que, por sinal, é uma praça muito bonita, com anfiteatro e com tudo mais. E, óbvio, a Guarda Municipal tem que cumprir o seu papel de vigilância patrimonial. O prefeito está fazendo um concurso para 200 guardas, mas a demanda é muito maior. Tem que ter outro concurso, tem que ter qualificação profissional permanente, tem que ter equipamento, em especial armas não letais, teaser, né, que são aquelas armas de choque e outros instrumentos que dê a proteção para eles. Terminal de ônibus não ter guarda municipal durante todo o seu horário de funcionamento é um absurdo, porque a função do guarda municipal é a vigilância patrimonial. E o terminal de ônibus é um patrimônio da prefeitura. Então, eu resumiria assim, o que é mais urgente? Saúde, educação, saneamento básico e o papel da prefeitura na segurança pública. Marcelo Ramos, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, mas queria perguntar ainda, antes de finalizar, por que Marcelo Ramos é alguém importante para a política amazonense? Por que ele é melhor do que os demais pré-candidatos que estão aí hoje? Fábio, eu não acho que pessoalmente ou politicamente eu sou melhor do que ninguém. Eu acho que no momento eu estou mais preparado para os desafios que Manaus merece. Mas eu estou mais preparado por conta de uma trajetória de vida pública que teve acertos, que teve erros, que teve vitórias, que teve derrotas, mas que nunca se desviou dos compromissos com as pessoas mais humildes e nunca se desviou do compromisso com a probidade administrativa. Eu tenho 20 anos de vida pública. Eu não respondo e nunca respondi em nenhum processo. Todas as vezes que eu fui gestor, minhas contas foram aprovadas por unanimidade. Eu exerci os meus mandatos com absoluta dedicação e devolvendo para a população a oportunidade que ela me deu. Eu, em 2016, estudei muito a cidade de Manaus. Muito. O nosso programa de governo de 2016 talvez seja, na história, o documento mais consistente sobre o diagnóstico e soluções para tornar Manaus um lugar melhor para se viver. Eu acho que essa minha experiência de ter vivido esse tempo dentro da política, de ter acertado, de ter errado, esse momento que eu vivi ultimamente, de ter saído da política, ido para a atividade privada, sendo próspero na atividade privada, reconhecido como profissional, a minha relação com o presidente Lula, que potencializa a mão do governo federal, ajudando Manaus a ter os projetos que a cidade tanto precisa, eu acho que isso me credencia para, nesse momento, sem ser melhor nem pior do que ninguém, mas para, nesse momento, ser a pessoa que pode responder melhor às demandas, não as nossas,
as nossas também como cidadão, mas as demandas de quem está nos assistindo, e em especial dos mais pobres. E eu quero concluir dizendo isso. O rico precisa muito pouco da prefeitura, Fábio. A rua dele é asfaltada, é iluminada. Quando ele quer passear, ele não vai para a praça, ele viaja. O filho dele não vai para a escola pública, ele não usa uma UBS, ele tem um plano de saúde. Agora, os mais pobres, eles precisam muito de uma prefeitura que cuide deles, sabe? Que dê uma escola legal para o filho, que quando ele estiver doente, ele tenha um amparo onde ele vai ser recebido. Isso significa governar só para os pobres? Não. Significa governar para todos, mas significa que toda vez que o dinheiro não der para atender todos, a gente vai fazer opção pelos mais pobres. Eu acho que esse é o grande desafio do governante e talvez o presidente Lula seja a maior expressão disso. Uma vez eu conversei com o presidente Lula na pré-campanha, ele pediu para eu ir para uma reunião lá em Uberlândia e eu fui com ele, e a gente jantando, ele disse assim: Marcelo, eu passei 500 dias preso, eu vi meu neto falecer, minha esposa falecer, meu irmão falecer, vivi todo um drama que poucos brasileiros viveram. Eu tenho mais de 80 anos. No dia que eu fui solto, o normal era que eu quisesse curtir o que me sobra de vida. Mas eu tenho uma missão de vida. Eu falei: que missão, presidente? O senhor já fez tanta coisa pelo Brasil. A minha missão de vida é que todo brasileiro tome café, almoce e janta. E até o último dia da minha vida eu vou me dedicar a isso. Eu não tenho a grandeza e a beleza da história de vida do presidente Lula. Mas isso tocou muito o meu coração e me fez sair da zona de conforto. Eu acho que eu posso ajudar a cidade de Manaus. Eu posso ajudar a cidade de Manaus. Eu quero ajudar a cidade de Manaus. Eu quero devolver essa cidade que me deu tudo e todas as oportunidades que eu tive na vida. E a forma de devolver não é resolvendo o problema da minha família, porque eu não quero os meus filhos vivendo numa ilha de prosperidade cercada de um mar de miséria, de violência, de injustiça. Eu quero construir uma Manaus para todos. E acho que essa é a melhor oportunidade. Marcelo, obrigado por participar desse bate-papo aqui e quero te convidar para, em outros momentos, poder voltar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, Fábio. Você sempre fazendo um belo trabalho e nessa nova iniciativa, né, agora do Fatos Marcantes. E eu tenho certeza que na eleição, já com candidaturas formais, você deve fazer uma nova rodada. Com certeza. Eu, com muito prazer, estarei aqui com vocês. Obrigado, gente. Conversei com o Marcelo Ramos, que é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores aqui por Manaus. E a gente volta na semana que vem com mais um entrevistado. Obrigado pela participação. Até a próxima.